Aleluias. Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, nessa casa de oração. É aqui, meu Deus, que a tua palavra, meu Deus, ela é ensinada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa abrir nossas visões, meu Deus, para que possamos entender os acontecimentos deste mundo, meu Deus. E que a nossa visão possa ser aberta, meu Deus, e que nós possamos lutar com as armas certas para vencer, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E as armas certas é aquela que o Senhor nos deu, meu Pai, está na tua palavra, meu Deus. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, abre nossas mentes, abre os nossos corações para entender o propósito do Senhor vir a este mundo, meu Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Se assente em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 6. Efésios 6. Versículo 10. Para você entender o contexto, quando Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, Paulo ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma, ele foi levado para Roma. Se você quiser entender isso, na sua casa você lê o capítulo 28 de Atos, que você vai entender que foi dali que ele escreve a igreja. E quando ele está preso em Roma ali, ele vê o soldado que está cuidando dele. E ali ele tem uma revelação. Ele tem uma revelação que existe outro mundo entre nós que influencia as pessoas. Existe uma força nesse mundo que influencia as pessoas a praticar todos os atos que nós vemos nesse mundo. E no capítulo 6 de Efésios, Paulo escreve e diz, versículo 10: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, isso quer dizer contra seres humanos, mas sim contra principados, contra as potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo tudo, ficais firmes. Estejais firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele diz, e por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Amém? Como eu estava falando para você, Paulo ele vai preso para Roma. Para você entender, vai lá em Romanos, vai lá em Atos. Para você entender. Atos 28.
versos 30. (28:30). E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugaram, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então Paulo ele vai para Roma, e de lá ele havia pregado a palavra de Deus, e agora ele lança as cartas, ele escreve aos irmãos, fortalecendo a fé dos irmãos, mas nisso ele revela, o Senhor Jesus revela para ele o que tem por trás dessas guerras que os seres humanos passam. E é isso que nós vemos, nos contextos, em todas as nações da terra, nós vemos cada coisa acontecer, e às vezes a gente pergunta, mas por que tanta maldade no mundo? Por que existe tanta maldade nos seres humanos? Por que existe tanta maldade? Bom, se o homem foi criação de Deus, muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso, raciocinar isso, porque os seres humanos, eles nascem, você vê as crianças, ela cresce, ela nasce sem maldade nenhuma, mas a partir que ela vai se desenvolvendo num mundo caído, a tendência dos seres humanos é sempre partir para onde? Para as coisas erradas, para as coisas más. E o apóstolo Paulo, ele deslumbra isso. Volta lá em Efésios 6. E ele vai dizendo o que acontece no mundo, aonde os olhos humanos não conseguem enxergar. Aonde ninguém consegue enxergar. Ele diz que existe um ser nesse mundo que leva os seres humanos à incredulidade, que leva os seres humanos totalmente a afastar de Deus. E Paulo vai mostrando aqui quem é que luta, quem é que está por trás de todos os males desse mundo. A gente começa a acostumar a olhar o quê? A olhar assim, ó. Quando nós abrimos nosso coração para o Senhor Jesus, nós começamos a ser um instrumento de quem? De Deus. Mas quando nós endurecemos o coração para Deus, nós passamos a ser um instrumento de quem? Do mal. Do mal. E tanto eu como você e qualquer pessoa na face dessa terra, meu irmão, não está imune. Qualquer um. Quando Paulo diz não dê lugar ao diabo, é porque ele está dizendo. Eu quero falar para você o que leva um homem a assassinar 46 mulheres. O que leva um homem a fazer isso? Se nem a ciência tem explicação para isso, a não ser essa força que age no mundo, levando os seres humanos ao auto se destruir. Então ele diz assim no versículo 2, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados. Principado, você quer ir? Eu quero perguntar para você, quem é o príncipe do Brasil? Quem é o príncipe do Brasil? Quem é que governa o Brasil? Quem? Não é o Bolsonaro? Estou falando fisicamente agora. Não é o Bolsonaro que é o presidente do Brasil? Então ele governa um país que tem mais ou menos 220 milhões de pessoas, sim ou não? Então ele é o príncipe, então ele dá as ordens, sim ou não? No reino espiritual das trevas também. Você já olhou em nações, você já olhou em cidade, em lugares onde acontecem as coisas? Por exemplo, existem lugares onde é dominado por drogas. Por drogas. Por drogas. Você pode ver as pessoas daquela cidade, elas partem para o lado das drogas. Existem cidades que são dominadas pela prostituição. Existem cidades que são dominadas pela ganância humana. E Paulo está falando aqui para nós que existe, principado. Então quer dizer, são príncipes que dominam as nações da terra. São principados a favor ao trabalho de Satanás. O diabo, ele é o líder. Então ele comanda, quando Paulo diz forças espirituais, ele comanda todas as nações da terra. Aí você fala, como você sabe disso? Abre em Daniel, 10. Vai lá. Daniel 10. São forças espirituais que trabalham para destruir os seres humanos. Então o que é que eles fazem? Ele usa
usa o próprio ser humano. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra forças espirituais. Contra seres espirituais. Daniel 10. Aqui se você ver, Daniel estava orando, há uma resposta. E Deus revela para ele. No versículo 13, diz assim, 10, 13, Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipe, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com o reino da Pérsia. Nós estamos falando das coisas espirituais. Então quer dizer, um príncipe da Pérsia. Aí você pega a história. Vamos pegar a história. Nós sabemos que quando o Império Babilônico, no Oriente Médio, Babilônia reinou. Depois da Babilônia veio o Império Persa. O Império Persa estava dominando. Só que aqui, o anjo que vem trazer a resposta a Daniel, diz que ele estava guerreando com um príncipe da Pérsia. Então nós vemos lá que é um príncipe demoníaco. Então, existem nações que são dominadas por por forças espirituais da maldade. Você está entendendo ou não? Vocês estão entendendo? Por que tanta maldade no mundo? E vocês vão entender por que Jesus teve que morrer na cruz? Aí ele diz assim, quando ele vai acabar, logo quando a Pérsia domina, ia vir outro reino, que era o reino da Grécia. A história mostra que depois da Pérsia, Alexandre o Grande, ele dominou todo o Oriente Médio. Todo o Oriente Médio. Então no versículo 21 diz assim, mas eu declararei o que está escrito, no versículo 20, e disse, sabe por que vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Opa, peraí, existiu o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia. Então quer dizer, quando Paulo ele deslumbra que existe principado, está dizendo assim, em cada nações da terra existe um ser que domina, que se opõe ao reino de Deus. Que se opõe ao reino de Deus. Por que essa guerra ferrinha de a palavra de Deus não entrar em país? Por que você acha que existe isso? Por que você acha isso? Que existe país, se você entrar e pregar a palavra de Deus, se você entrar e for pregar sobre o Cristo, o que é que acontece? O que é que acontece? Você entendeu? Então são forças que levam o homem a se desviar de Deus. Levam o homem à incredulidade. A incredulidade. Por que você acha que a igreja foi estabelecida na face da terra? Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele dá toda a autoridade à igreja. A igreja. Toda a autoridade. E Paulo vai revelando ainda mais, principado, potestade, forças espirituais. Então quer dizer, é uma hierarquia que existe, que domina o mundo, que leva o mundo para onde? Para as trevas. Que afasta o homem de quem? De Deus. Que leva o homem para a incredulidade, que leva o homem para a idolatria, para a feitiçaria. Tudo isso. Tudo isso. O foco dele é afastar o homem de Deus. E vai afastando os seres humanos de Deus e vai levando o homem para se destruir. Olha para a situação da sociedade. É só você prestar atenção. O que acontece? Só tem um meio de os seres humanos vencer. Só tem um meio, meu irmão, é os seres humanos se dobrar daquele que foi para a cruz. Só tem um meio. Os seres humanos, o que leva as nações, a Primeira Guerra Mundial, 29 milhões. Juntando tudo, a Segunda e a Primeira Guerra foi 56 milhões de pessoas que morreram para satisfazer os caprichos de homens. Para satisfazer o capricho de homens. Você entendeu? É satisfazer. Por trás disso aí existem forças malignas que trabalham para levar o homem à destruição. Mas o que leva a isso? Paulo ele vai falar uma coisa interessante. Se você abrir sua Bíblia, olha só. Em Colossenses.
Colossenses 2. Versos 13. Olha só. Porque Jesus morreu na cruz? Para isso. E quando vós estava mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira não era contrária, atirou do meio de nós, encravando-a na 15. E despojando os principados. E despojando, você quer dizer mesmo, na cruz, Jesus deixou o diabo nu. Ele está nu. Ele está nu. E despojando os principados e potestade, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Na cruz, Jesus venceu toda essa força maligna, todo esse mal, o mal do mundo, quem vai resolver ele é Jesus Cristo. O mal do mundo é espiritual, ninguém vai vencer com armas carnais, é com armas espirituais, submetendo a sua vontade, a minha vontade, ao Senhor Jesus Cristo. Os homens querem resolver. Os homens querem resolver tudo na força do braço. Você pode ver tudo na força do braço. E não vai perguntar para Deus, e aí, o que é que nós faz? O que é que nós fazemos? Aí dá essas guerras que dá em países aí, ó. Um querendo ser o melhor do que o outro, um querendo tomar a nação do outro. A ganância no coração dos seres humanos. Essas ganâncias que nós vemos. E por trás disso, quem é que sofre? A população. Porque os homens só estão pensando em si. Só pensa neles. E da onde vem? Ô irmão, e da onde vem as guerras que há nos seres humanos? Meu irmão, eu nunca vi um cara, o filósofo chegar e dizer assim, não, o problema está aqui, ó. Aí Tiago, discípulo, ele diz onde está o problema humano. Olha só onde está o problema humano. Tiago 4. Tiago 4. Tiago 4. Você já viu isso ou não? Que tremendo. Oh, a Bíblia, meu irmão, a Bíblia é tremenda, mas os caras que estudam, ele não quer se submeter. Ele não quer, porque vai ter que morrer aqui dentro. E para morrer aqui, ó, ser humilde o bastante, para reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí Tiago diz assim, ó, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Da onde vêm as guerras? Ele faz uma pergunta. Porventura não vem disso? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, da onde vem? Da onde vêm as guerras dos seres humanos? Da onde vem? Da onde vem? Do próprio seres humano caído. Isso vem do coração do homem caído. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos, oh meu filho. Cobiçosos. E não podeis alcançar. Combateis, guerreais. E nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis maus para esbanjar nos vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, se constitui-se inimigo de Deus. E aí? Da onde vêm as guerras entre as nações? Da onde vêm as guerras que existem dentro das casas? Da onde é que vêm elas? São disso que guerreia nos nossos membros, esse desejo de ganância dos seres humanos. Essa força que domina o coração humano, é que leva ele, o próprio, a se destruir. E por trás disso o inferno agradece, porque enche.
forças malignas que dominam o mundo, se são forças espirituais, o homem é um canal onde ou Deus trabalha na vida dele ou o diabo trabalha. A sede de poder dos seres humanos, essas forças que trabalham para levar os seres humanos a se destruir. Seres humanos egoístas, seus corações avarentos, que não se preocupam nem com os seus. Prestou atenção nisso ou não? Sede de ganância. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu quero. Essas forças que trabalham no mundo para levar os seres humanos à destruição, de não querer obedecer aos princípios de Deus, da palavra de Deus. Há 2000 anos, os seres humanos vêm tentando resolver a situação do planeta Terra, e cada vez eles vão se afundando, porque eles rejeitam o princípio daquele que foi crucificado na cruz. Tentaram de todos os meios. A ganância do poder humano. Quer conhecer os seres humanos, dá poder para ele. Dá poder para ele. A tentação ela existe, a tentação é real. Paulo diz, forças espirituais que vai dominando. Como é que ele domina? Ele domina através de homens. Homens que estão no poder. Homens gananciosos. Que querem o poder, que não se preocupa com o seu próximo. A sociedade só vai melhorar quando Jesus Cristo morar dentro dos corações dos seres humanos. Aí sim, quando ele reinar dentro dos seres humanos, aí vai haver um reino de justiça nessa terra. Enquanto os homens que não querem se submeter sua vontade a Deus, que tem seu coração na avareza, é isso que nós vemos acontecer. E outra, quem entra para dominar, para fazer o que é certo, as pessoas têm as pessoas como errada. Tem como errada. Parece que as pessoas têm prazer em ver as pessoas no lamaçal do pecado, nas drogas. Parece que as pessoas têm prazer. Tem prazer de ver os outros sofrer. Uma ganância desenfreada dentro do coração dos seres humanos. Essa sede de ser humano querer. E quando toma o poder, começa a roubar, começa a fazer isso que nós vemos. Porque são cativados pelas trevas. Porque seus corações não estão nos princípios de Deus, estão neles mesmos. São seres humanos egoístas. Seres humanos que só pensam em si. Só pensam em si. Filhos de Bilial. E outra, se a igreja se colocar contra, eles querem guerrear contra a igreja. Mas eu tenho algo a dizer. O mestre, aquele que morreu pela igreja, ele disse que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. Não vai prevalecer. Temos que pregar Jesus, falar de Jesus. Falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem quiser que se doer, que se doa. Se doa. Só existe uma verdade. Só existe uma verdade. E essa verdade é Jesus Cristo.
Quer você queira, quer eu queira, quer o ser humano queira, eu quero aceitar, amém, não quero, só existe, você aceitando ou não, só existe uma verdade. Só existe uma verdade. Eu quero ficar na filosofia, eu quero inventar um monte de pataquada, eu quero inventar um monte de coisa, só existe uma verdade e acabou. Que é Jesus Cristo. Que é Jesus. Que é Jesus. É a luta de Deus para que o homem se volte para Ele. Com a Bíblia, João 3. Rapaz, é uma coisa, meu irmão, é uma coisa interessante, meu irmão. O miserável, Deus dá a vida para o miserável. Deus dá a vida para os seres humanos, Deus dá a vida para mim, Deus dá a vida para você. Aí os caras se metem, vai estudar e ele se acha que ele é o dono de tudo. Ele se acha que é o dono do saber. Eu quero falar assim, a verdadeira sabedoria, ela morreu na cruz. A verdadeira sabedoria morreu na cruz, meu filho. Se dobra. Filosofias humanas. Filosofias humanas. Mas por que Jesus não resolve? Porque Jesus não resolve, porque ele não entra na vida da pessoa invadindo. Ele bate, ei, bate no seu coração. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero dar nova vida para você. Ele é educado. O diabo não, ele entra e arrebenta com tudo. Tem pessoas que dizem, eu sou livre, mas você é livre para quê? Para fazer o mal? Você é livre para fazer o mal? 3. João 3. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui não está falando mundo, cosmos, está falando de pessoas. Pessoas. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porquanto todo aquele que faz o mal, todo aquele que faz o mal odeia a luz. Você já viu isso ou não? Você vai pregar Jesus, o que é que acontece? E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. São feitas em Deus. Você entendeu porque as pessoas não querem vir para a luz? Porque estão nas trevas. Preferem fazer a maldade. Preferem ter seus corações voltados para fazer o que é errado. Mas Deus tem um povo na face da terra. Só para terminar, abre a tua Bíblia em Efésios. Efésios 1. Versos 19. Efésios 1, 19. O qual é sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouros. É todos os nomes, meu filho. É de 2000 anos para cá, só existe um nome: Jesus Cristo. E sujeitou todas as coisas aos seus pés,
e sobre todas as coisas o constituiu o cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a nossa visão aberta, meu Deus. Os seres humanos não entram no acordo, meu Deus, por causa da ganância de seus corações. É um querendo ser melhor do que os outros, meu Deus. O egoísmo domina os corações dos homens. A soberba, meu Deus. Essas forças que levam os seres humanos a se destruírem uns aos outros, meu Deus. Mas através do teu Espírito, meu Pai, abre nosso entendimento, abre nossa visão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que a tua igreja venha crescer, a se libertar de rudimentos do mundo, meu Pai. Um povo curado, sarado, cheio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Um povo que pratica a justiça, um povo, meu Deus, que não concorda com a maldade desse mundo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abre nossa visão, meu Pai. Abre, Espírito Santo. Meu Deus, cobre a tua igreja com teu sangue. E aqueles que estão cegos, mortos, que ele enxergue as verdades que há em ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que o teu nome venha ser glorificado entre as nações da terra, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu